Mesmo assim, Deus tinha um propósito para Ló. Enquanto ele estava conversando com Deus ali, os anjos descem, porque ele já começa a ver a fumaça da cidade. E ele pensa, meu pai, o que eu posso fazer agora? Agora é interessante que quando os anjos vão, que aí a Bíblia congela essa cena, que ela é simultânea, né? Enquanto ele estava apelando com Deus, os anjos já estavam chegando à cidade. Só que como a Bíblia conta isso em capítulos diferentes, parece assim que ele terminou a conversa com Deus e depois que os anjos foram. Não, enquanto ele conversava com Deus, os anjos já estavam chegando lá. Já estavam chegando. Aí que chama a atenção que quando os anjos vão lá, os anjos ficam sentados na praça da cidade. Eles sentam na praça e enquanto eles estão sentados na praça lá, vêm os outros moradores querer fazer mal para esses anjos e diz que Ló viu aqueles homens lá e falou, peraí gente, vem para minha casa, não fiquem aqui sozinhos não. Olha a preocupação de Ló. Vamos pegar uma coisa positiva e uma coisa negativa. Eu queria pegar a primeira coisa positiva. Ló, apesar de estar numa cidade promíscua, tinha aprendido com Abraão a regra da hospitalidade. A regra do altruísmo. Olha que interessante. Por mais que Ló estava, de certa forma, contaminado, tanto é contaminado que ele quase entrega as filhas dele pelos forasteiros ali, né? Então ele já estava contaminado. A família estava tão contaminada que ele tinha outras filhas casadas, porque fala de genros, e ficou todo mundo para trás. A própria mulher dele. Então ele já estava contaminado. Mas algo do ensinamento, permitam-me dizer, paterno de Abraão ficou. Ele teve com aqueles homens na praça o mesmo cuidado de proteção e hospitalidade que Abraão teve com eles quando passaram também no deserto. Não, vocês não vão andar sozinhos por aqui, não, vem para cá. Ele nem cobrou pela refeição. Ló ainda tinha isso. O senso de justiça, de proteger aqueles homens. Agora tem um outro lado interessante. Quando eles estavam sentando aqui, olha o que diz o capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade quando viu os homens. Esse detalhe aqui é importante. Ló estava sentado ao portão da cidade. Isso aqui é uma expressão idiomática da Bíblia. Sabe quem sentava no portão da cidade? A elite. Os governadores, os anciãos do povo. Por quê? Era literalmente o portão? Literalmente o portão. Como eu não estou com uma cena aqui para ilustrar, mas eu acho que vocês vão entender. Ló estava sentado na porta da cidade. Então você está falando que Ló ele fazia parte da elite de Sodoma. Por quê? Todas as cidades do Oriente Médio, elas tinham uma porta. É como se fosse um castelo. Um castelo medieval. Tá? Tem a muralha e tem aquela porta. E nessa porta, geralmente as portas que a gente vê, elas têm 2 ou 3 nichos onde funcionam duas coisas. De um lado, fica a aduana. Você entra na cidade, você tem que tributar. Você sai da cidade, você tem que tributar. Igual no Brasil. É pedágio, né? É da Receita Federal. Você chega de avião, o primeiro lugar que você passa lá é Receita Federal. Depois Duty Free. Olha as duas coisas. Receita Federal e Duty Free. A mesma coisa. Você tinha ali um pequeno comércio onde pessoas ofereciam coisas para os que estavam entrando. A aduana. E no outro nicho tinha um banco. Era um banco como esse nosso aqui, só que às vezes reto no muro. E o banco tinha, além do banco, uma cadeira. Quem sentava nessa cadeira? O rei ou governante da cidade. E quem sentavam nesses bancos? Os anciãos do povo. Eu posso dar vários exemplos disso para você. Por exemplo, a história famosa de Ruth e Noemi, quando a Ruth vai negociar o casamento com Boaz, ele vai até o portão da cidade, se assenta junto com os anciãos e pede para negociar. Há várias situações. Davi estava sentado no portão da cidade. Quando Salomão, que a gente já estudou aqui, estava resolvendo o caso daquelas 2 mulheres que queriam disputar a criança, Salomão estava sentado à porta da cidade. Tem várias histórias dessa, de um rei ou o ancião sentado ali. Então, se se Ló estava sentado à porta de Sodoma, ele era da elite. E mais um detalhe, por que eles resolveram esses casos jurídicos ali na porta? Uma das características de um tribunal correto é publicidade. Publicidade. Então, era ali que tinham os casos jurídicos sendo resolvidos e não no Palácio do Rei, porque ali tinha publicidade, porque na porta todo mundo passava, podia ver o juiz julgando.
Você entendeu? Então ali tinha publicidade. Lembra que o Jó, agora o Jó também, a mulher fala assim, nossa, o meu marido ficava no portão da cidade, agora não fica mais. A mulher que fala do marido de valor, aquele que se assenta no portão da cidade junto com os anciãos. O que eu aprendo disso? Ló já estava na elite de Sodoma. Olha que interessante. Ele continuou tendo sucesso depois que rompeu com Abraão. Então, nem sempre, como eu falei, às vezes o sucesso, quando não tem a sabedoria, ele vai ruir. Mas essa ruína vai demorar a chegar. Então, aparentemente, ele cresceu. Ele morava nas tendas, do lado de fora da cidade. Agora ele deixou de morar nas tendas, perdeu a cultura de Abraão, passou a morar dentro da cidade, numa casa de alvenaria. Teve status, cresceu, mas talvez agora cresceu não mais com os valores de Abraão, mas talvez através de propina, de alguma coisa. Sim. E o resultado, perdeu a sua família. Eu não tinha me ligado que ele abandonou a Deixa eu esposa. continuar. Não que ele abandonou a esposa. É que a esposa vai preferir a riqueza da cidade, ela vai ser destruída pela ira de Deus. Olha só, deixa eu ler essa parte porque tem muitas coisas. Olha, antes de entrar nisso, por que de repente Deus decide destruir uma cidade? Eu digo isso porque muitas pessoas elas não acreditam no Antigo Testamento, essas coisas todas, porque pensam, pô, Deus não ia botar fogo no lugar, ia matar pessoas e etc. Cara, isso é meio por que doido, de né? repente, entendo, era uma cidade submersa no pecado e, obviamente, mas Deus precisa chegar lá para destruir a cidade? Qual que é a explicação para isso? Na nossa cultura ocidental, a gente não imagina um Deus que pune. A gente quer um Deus bonzinho. Porque a gente está numa época as coisas tão fáceis. Vocês sabem que há estudos mostrando, por exemplo, que as novas gerações estão tendo uma capacidade intelectual inferior às gerações anteriores. Desde que isso foi medido, é a primeira vez na história onde os filhos tá caindo, estão né? menos inteligentes que os pais. Quem trabalha com empresa A hoje fertilidade diminuindo também. Exatamente. Você vê que muitas empresas, tá isso perdido, não né? vale para todos, gente. Tem muito jovem de valor, empreendedor, mas infelizmente há um número expressivo de jovens que trabalham em empresa e pode ler, ele não quer pagar o preço. Ele já chega querendo saber quando é que ele vai ganhar, ele já quer medir o salário dele com o outro, ele não tem a paciência de esperar, é frágil demais, se irrita com qualquer coisa, se ofende muito fácil. Sabe, no passado, a criança chegava em casa com a nota 0, o pai queria saber o que aconteceu, me explique esse 0. Hoje é o professor que tem que explicar o porquê do 0 da criança. Então, a gente cria, atribui isso para Deus, não, mas Deus é a mesma coisa que esse bobinho, aquele tiozão do churrasco. Não. Mas o que você está dizendo basicamente é isso mesmo, É Deus isso ele é mesmo. esse Deus que pune. Pune. Ele ama como uma mãe que está disposta a tirar um filho de uma casa pegando fogo, mas ele também pune. Mas por que quando a gente olha para Novo Testamento, Jesus, você não vê esse tipo de coisa acontecendo? Mas vê. Quer ver um exemplo quando Jesus chegou lá no templo? Bom, você não vê Jesus destruindo Então, ninguém você vê, com fogo. virou o templo e tal. Lá. Agora, por que Jesus não destruiu, por exemplo, aquelas cidades samaritanas? Eu vou dar um exemplo. Houve 2 cidades samaritanas que não receberam Jesus. Aí Filipe, acho que é Filipe, se eu não estiver enganado é Filipe. Filipe fala assim, Senhor, o senhor quer que a gente ore pedindo que caia o fogo do céu e destrua uma cidade? João também, Senhor, o senhor quer que... João o senhor quer, Senhor, Natanael, o senhor quer que a gente peça a Deus? Não, nem agora. Só que, por que Deus destruiu Sodoma e não destruiu aquelas cidades? Porque elas ainda não atingiram o nível da paciência divina. Sodoma tinha atingido. Mas Deus tem o tempo certo de fazer, porque o mesmo Apocalipse vai mostrar Jesus fazendo a mesma coisa que fez sobre Sodoma no mundo inteiro. Se você ler Apocalipse capítulo 19, 20 e 21, você vai ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória, e ele mandando descer fogo do céu e consumindo o diabo e todos os ímpios. Mas vai E tá no acontecer. Novo Que se for Testamento. para pensar agora, né, é que quando você pega a época de Jesus, é um prazo muito curto. Quando você pega o Antigo Testamento inteiro, você está falando aqui de milênios, né? Milênios. Então, realmente, né, pode realmente... E Deus vai. E eu falo arqueologicamente, esse sítio arqueológico de Talamã, ele mostra a destruição de Sodoma muito interessante. Porque, mesmo. Tiago, gente, eu vou falar com vocês. Se eu soubesse, tinha até trazido uma pedra de lá. As pedras derreteram
Sabe parafina, essas velas de parafina que vai derretendo? As pedras estão assim. Até um leigo em geologia vê que as pedras estão derretidas, que houve um calor imenso ali. Aí eu falei, bom, mas já que eu sou leigo, eu vou procurar um artigo científico do que aconteceu em Talamã, mas eu não quero um artigo escrito por crente, não. Eu quero o que os cientistas dizem. O artigo fala bem claro. Talamã foi pulverizada. Ela foi queimada por uma onda de intenso calor. Eu não lembro a temperatura que estava lá, é coisa acima de 2.000 graus. Acima de 2.000 graus, 2.500 graus parece. Ela foi realmente pulverizada. Caramba, o sol deu uma lambida ali. Uma lambida. E aí o próprio artigo fala, essa cidade, esse tipo de queimado que queimou essa cidade, é um fogo que veio de cima, porque você vê que as pedras elas vão derretendo assim, de cima para baixo, e aqui embaixo está intacta. Você sabe que a tendência do fogo é subir. E a marca do queimado está descendente. Então, definitivamente, e são geólogos não bíblicos falando, é um fogo que veio do céu. A única explicação que nós temos, diziam eles, é um meteoro. Eu imaginei isso. Mas só que os próprios articulistas admitem um problema, não tem uma cratera. Se for um meteoro, que cratera seria essa? Então ele chegou à conclusão que algum meteoro explodiu a cerca de 50 quilômetros da superfície, e quando ele explodiu, a massa de gás, de ar quente que ele produziu, como se fosse um forno micro-ondas, saiu lambendo tudo num espaço de 2.000 quilômetros. Ou seja, até o que você tem no Mar Morto cheio de enxofre é resultado disso aí. Agora, essa é a explicação científica. Agora, é interessante porque, às vezes, né, quando você pega a ciência, assim, né, ela não contradiz. Não, né, ela só dá uma outra explicação. Um meteoro que explodiu. Não, e até a própria Bíblia. Ela meio que cria uma lógica, tipo... Não, cara, é que o que eu quero dizer, né? É que o que eu quero dizer é que, eventualmente, a Bíblia... Que loucura, né? O negócio vindo do céu dá um... Não, é que assim, ó, olha só, pode ter acontecido. Quando a Bíblia está escrito isso, Deus botou fogo lá. Não está explicando exatamente, o fogo veio assim, assado e tal, não. Sim. Então, às vezes, o colocou fogo, exemplo, pode ser isso. Assim, a gente não sabe o que é. Não quer dizer que, tipo, Deus... Não se anula. Deus criou 20 metros de tamanho assim e jogou fogo com a mão. Quando Deus fala... Ele pode dizer que ele mandou muito pegou a Eva da costela e... Pô, será que Deus chegou lá com a mão dele, pegou a costela? Será que foi isso? Ou será que é uma forma que a gente consegue compreender e cientificamente tenha mais do que está sendo escrito? E vamos ser um pouco céticos, né? Aqui. Nem os que escreveram esse artigo viram esse meteoro. Exato. Eles jogam a questão do meteoro, porque é a única coisa lógica do que nós conhecemos de natureza... É a única coisa lógica que explica aquele calor, porque não tem vulcão ali na região, não tem nada. Era geológica não faz, que isso aconteceu no período do bronze. Então, a única lógica é que um meteoro explodiu e deu uma onda de calor. Agora, um ponto onde o teólogo e o cientista se encontram. Ambos olham para o lugar e veem que houve uma destruição de fogo ali, vindo do céu, e boa parte da região hoje é enxofre. E olha só pra gente entender, eu quero ver se eu entendi corretamente esse momento aqui, tá? Porque, pelo jeito, Sodoma... Pulverizou. Pulverizou, mas o que eu quero dizer é que, assim, era uma região ali do pecado mesmo. Promíscuo. Né? E aí, olha o que acontece. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Isso é o que eu estou entendendo mesmo? Era nesse nível? Nesse nível. Eles queriam praticar ali com eles um verdadeiro, não vou usar a palavra para o YouTube não cortar, uma agressão sexual isso mesmo. Forçada. Aquela lá. Não, e isso daqui explica muito do que acontece depois com as filhas de Ló, né? Sim. Onde elas aprenderam esse tipo de coisa. Que elas vão depois ter incesto com o pai. Você vê que as meninas já estavam contaminadas. Não aprenderam com Abraão, aprenderam aqui. Aí lembra aquilo que eu falei, que você falou, ele perdeu a mulher dele, porque a mulher dele amanhã vai morrer depois no incêndio ali. Ló continuou tendo sucesso depois que ele rompeu com Abraão. É porque eu lembro... Mas a que custo? Eu lembro que Ló tentou chamar esposas e os genros e eles deram risadas. Deram risadas, não foram, e a esposa foi com má vontade, não queria ir. E depois ela morreu, e aí vem aquela questão que ela se tornou uma estátua de sal. O que é estátua de sal? Não entendi isso. Na verdade, veja bem, quando diz aqui essa questão da estátua de sal, vou explicar para vocês. Quer ver quando fala que a parte que ela vira uma estátua de sal? Diz assim, olha... Ela olhou para trás. Abraão, a prova maior... que a gente lê na Bíblia... Deixa eu ler a Bíblia primeiro. Gênesis 19, verso 25. Vou ler do 23 em diante. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Muito que a gente vê lá na arqueologia. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Olha exatamente o que eu vi lá. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ponto. Só isso que a Bíblia fala. Aí a gente lendo isso, os filmes mostram que aquela mulher, ela subindo, de repente ela olha para trás e congela como se fosse aqueles, sabe, a medusa, que o camarada olhava para ela e virava estátua. É isso que a gente imagina. Mas não é o fato de olhar para a cidade que a fez virar estátua de sal. Tanto é que poucos versos depois, no verso 26, diz assim: Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e toda a campina e viu que da terra subia fumaça. Abraão também olhou para a cidade, não virou estátua de sal. Então o problema não é olhar. Quando fala que ela olhou para trás, é uma expressão idiomática do hebraico. Sim. É igual lech lechá. Olhou para trás dá a entender que ela voltou para a cidade. E deve ter sofrido aquele bafo quente de enxofre. De enxofre caiu, você está entendendo? E veio todo o enxofre por cima, e aí, como aconteceu em Pompeia e Herculano, que muita gente voltou para pegar dinheiro e morreu no Vesúvio. Não, isso aqui é metafórico também. Assim, no sentido de tem uma grande mensagem em olhar para trás. Né? Olhar para trás. Jesus fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então pensa assim, né? Assim, vamos voltar para o começo da história de Abraão. Abraão, Deus pega e fala assim: abandonar a parentela, a cidade, abandona tudo e vai. Abraão foi. Aí queria voltar. Aí imagina que assim, aí ele pega e olha para trás. Ele tá falando aqui sobre o seguinte, sobre não, cara, mas não consigo abandonar aqueles meus vícios antigos, aquelas pessoas que eu gosto, aqueles hábitos que eu tenho, vou voltar. Aí você sai fisicamente de lá, mas você não deixa aquilo sair dentro de você, né? E eu acho que nesse caso é aquela pessoa que se acostumou a viver nessa região pecaminosa. É aquela pessoa que fala: não, vou mudar de vida. E ela decidiu ir, mas ela não tratou aquilo dentro dela. Então ela acaba não seguindo em frente, não conseguindo seguir em frente. Então acho que é uma grande metáfora sobre a vida, né? Sobre pra gente conquistar coisas novas, a gente ter que abandonar coisas antigas, resolver problemas antigos. E até se a gente pega depois Josué passa por isso, né? Exatamente. Não te mandei eu, vá ser corajoso. Exatamente. E aí tem uma cidade que eles vão conquistar, e aí uma pessoa pega um bem consagrado e por isso eles não conseguem seguir em diante. Foi Jericó. Porque como eles não resolveram um problema antigo, eles não conseguiram seguir em frente. Né? E você vê que o Ló, ele estava com status. Aí lembra que eu falei que o sucesso sem a sabedoria, ele tem vida curta? Ele estava com status, ele cresceu. De repente, naquele momento, tá tudo bem aqui, ó, eu separei de Abraão, estou melhor financeiramente do que antes. E outra coisa... Mas perdeu a família e depois perdeu tudo. Ô, Rodrigo, e aqui assim, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Não está dizendo que outras pessoas também não se transformaram em coluna de sal. Exatamente. Ou seja, fisicamente é o que acontece com as pessoas. Sim. Eu visitei, eu não sei qual país que eu fui, eu vi um lugar que passou por um vulcão Pompeia e tal. Herculano que eu mencionei. Aí? O Vesúvio. Eu fui pra lá. Ele entrou em erupção em 79 depois de Cristo. Então você vê lá as pessoas... Então assim, quando fala disso, às vezes a pessoa pensa: nossa, foi uma coisa mágica, só a mulher de Ló. Não, acho que tem muitas estátuas de sal lá. Não é só olhar para trás. Lembra que eu falei que Abraão também olhou para a cidade. Ela voltou, com certeza. Eles estavam subindo o morro, ela voltou e aí realmente... O que ilustra bem é o próprio filme Pompeia, lá no final, lá tem até uma cena lá que um casal se olha assim, eles estão 100% petrificados, assim, né? E aí o que acontece? Né? No final das contas, Ló partiu de Zoar com as 2 filhas dele. Ele foi viver nas montanhas, né? Porque ele tinha medo. Ele só tinha 2 filhas? Nesse momento só tinha 2 filhas? Não, tinha mais, porque tinha genros. Então... Se ele tinha genros, ele tinha outras filhas casadas. Essas 2 eram virgens. Perfeito. Então elas estavam com ele ainda, né? Aquelas virgens que ele queria oferecer para os caras para livrar os anjos. Provavelmente ele foi chamar os genros para as filhas virem juntos, né? Porque já aquelas casadas provavelmente não moravam exatamente, os genros não quiseram, as outras filhas também não, essas que são as que sobraram. Só corrigindo, eu fui lembrar, eu falei 50 quilômetros, não, 4 quilômetros que eles acham de altura que explodiu o meteoro. Só para corrigir a informação. Caramba, cara. E aí, ele e as 2 filhas ficaram morando numa caverna. Certo? Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele.
E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aí no dia seguinte, a filha mais velha, enfim, a mais nova acabou fazendo a mesma coisa. E aqui a gente vê de novo um dos grandes aprendizados que a gente teve no começo da nossa conversa, onde o pai vai replicando o que o pai fez ou vai aprendendo, né? Onde que elas aprenderam isso? No ambiente que elas estavam instaladas, né? Uhum. Então, cara, não tem como você não dizer que o ambiente não muda uma É o pessoa. ecossistema. É o Não que é? eu falei, você está tendo sucesso, mas à custa de quê? É uma coisa até para o pessoal pensar, sabe? Não estou falando que você não possa querer vencer na vida e tudo mais, mas às vezes, assim, vale a pena o preço. Eu aprendi uma coisa na vida. Eu não vou pagar em algo mais do que ele vale. Ou mesmo que ele vale aquilo tudo, eu não vou pagar mais do que eu tenho. Vamos supor que essa garrafa realmente valha 400 mil reais. Mas eu só tenho no banco 300 mil reais. É sensato gastar 300 mil reais nessa garrafa e ficar com 100 mil reais de débito, sendo que essa garrafa não vai... Veja bem, isso aqui não é um investimento, é um gasto. Não estou falando que eu vou pegar a garrafa e vendê-la por 500 para ter 100. Eu estou falando, isso aqui é gasto, não é investimento. A garrafa custa 400. Eu tenho 300 no banco, eu vou dar os 300, tudo que eu tenho, ainda vou ficar devendo 100. Essa garrafa tem que valer demais para eu fazer uma coisa dessa. Se não, não faça isso, é bobagem. Ou, segunda ilustração que eu posso dar, a garrafa vale 100. Eu vou oferecer para ela 200? Também não faz sentido. O que é que eu estou querendo dizer? Há muitas pessoas que, às vezes, por causa do status quo, ele vai colocar a família num ambiente ruim. Talvez seria melhor ele ganhar um pouco menos, Sim. mas preservar os seus filhos, a sua esposa. De que maneira? Às vezes, assim, eu ganho muito dinheiro, mas à custa de quê? Eu passo 15 dias fora de casa e só vou para casa um final de semana a cada 15 dias. Você entendeu? Meus filhos estudam no melhor colégio que pode. E todas as férias eles vão para a Disney de primeira classe com tudo pago e tal, porque eu tenho dinheiro para isso. Só que o preço é que eu tenho que ficar longe deles 2 semanas. Vale a pena? Ficar rico e morar em Sodoma vale a pena? Acho que Não essa vale é a pena. reflexão, né? Então, assim, sinceramente, nesse sentido, eu vou até na contramão. Seria melhor os seus filhos estarem num colégio mais barato. Você está com menos dinheiro no banco, porém mais presente com eles. Vocês viram aquele filme, desculpa fazer a propaganda, que acho que não tem problema, que era um livro do o Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Ah, sim. E virou um filme depois. Eu li o livro, não todo, li uns pedaços do livro, mas eu vi depois o filme. Acho que toda pessoa que trabalha com isso deveria ver esse filme e ler esse livro, sabe? Ou seja, você tem que ter progresso. Mas como você falou, não para morar em Sodoma. Não para morar em Sodoma. Jamais.